He-Man é aquele cara musculoso que grita: Eu tenho a força! e ganha um poder absurdo. Até onde ele chegaria no universo Marvel realisticamente. Mas a parada é que o He-Man não é só de um universo só. Ele deu as caras tanto na Marvel quanto na DC. E a gente vai juntar tudo para ver o quão casca grossa ele realmente é. E até onde ele chegaria na Marvel. O Príncipe Adam tem muito mais poder do que você imagina. Vamos então separar o universo Marvel em 3 camadas: heróis e vilões, seres cósmicos e também entidades. A espada do poder. Essa espada na Marvel não é só para se transformar o Adam em He-Man, né? Mas ele atira raios de energia, atordoa inimigos como então o Rodark e pode desviar de lasers. Agora na DC, essa mesma espada é tão importante que em uma versão ele é o poder de Grayskull, a eternidade, e a espada só é um foco para canalizar seus poderes. Ele já usou a espada para abrir dimensões e ela também até avisa sobre perigos em um nível ainda mais absurdo, onde ele também quebrou a espada do poder e isso quebrou o próprio destino, tornando o futuro impossível de ser visto. O He-Man mostrou que mesmo como um príncipe Adam, ele tem habilidades, também derrotou o Homem-Fera sem poderes e sem memórias, provando que suas habilidades de combate são instintivas. Ele também resistiu e venceu as tentativas do Rei Is de controlar a sua mente e também teve um momento em que ele se tornou o mestre da eternidade, ganhando então um aumento insano de poder, parando o tempo e também derrotando o esqueleto, mestre da morte e encarnação da morte, que estava destruindo planetas e ameaçando o universo. Nem mesmo a morte pelas mãos do próprio universo impediu a sua lenda. O He-Man já enfrentou dezenas de monstros e derrotou o esqueleto repetidas vezes, acompanhando então o cometa Halley e até destruiu a semente estelar, a fonte de magia que criou o multiverso infinito e até combinou seu poder com a do próprio mago Shazam para derrotar o Superman de Injustice. O He-Man, em sua forma mais poderosa, mestre da eternidade, é uma ameaça de nível universal. Ele tem uma capacidade de destruir planetas, parar o tempo e também enfrentar seres que ameaçam a existência do universo, mesmo em suas formas mais normais, digamos assim, que ele também demonstrou na Marvel e na DC. Ele é um ser de super força, velocidade, durabilidade sobre-humana, capaz de enfrentar e derrotar inimigos que seriam um desafio para muitos heróis de alto nível. Ele é um guerreiro formidável, com uma vontade inquebrável e um senso de justiça que o torna ainda mais perigoso para os seus oponentes. Agora, começando na camada mais baixa, nível 1, heróis e vilões, nessa camada mais leve, digamos assim, né? Nesse nível, o He-Man tem totais capacidades para varrer uma grande quantidade de heróis e vilões, e até caras de peso pesado, por exemplo, Coisa. Agora tem caras que nesse nível seria bem complicado. Bill Beta, por exemplo, ele é um dos guerreiros mais poderosos do universo asgardiano, viajou meia galáxia em segundos e foi comparado ao surfista prateado. Mas o He-Man já sobreviveu a ser arremessado trilhões de milhas e também acompanhou o cometa Halley e tem a durabilidade e força física comparáveis. É óbvio que tudo isso é de uma perspectiva para níveis que os personagens citados são levados a se enfrentar. Tem momentos em que o Bill Beta ele é superior ao He-Man por justamente ter mais ameaças perigosas para se enfrentar. A espada do próprio poder do He-Man funciona bem aqui, porque ela atira raios de energia e também é um canal mágico, o que cria um problema real para o Bill Beta, porque ela vai ter o poder, por exemplo, de absorver a energia lançada do martelo ou então do Stormbreaker contra ele. Resultado provável poderia ser uma luta intensa com chances reais do He-Man vencer. O Bibiche ele foi
construído para rivalizar com Thor e dominou o Hulk em algumas situações, mas que também foi amassado pelo Hulk na sua persona Roadbreaker. O He-Man derrubou o Superman, controlado mentalmente, e também o próprio Superman Injustice, e destruiu o castelo do Grayskull numa luta. Bibiche não chega perto desse nível de destruição, pelo menos não até aonde foi mostrado. He-Man poderia se vencer com uma relativa facilidade. O Raio Negro é o caso mais interessante nesse nível, porque o grito dele pode rachar planetas e feriu até Thanos. He-Man precisaria terminar o combate antes mesmo do próprio Black Bolt ter uma oportunidade de gritar, porque o grito em cheio seria devastador. Mas convenhamos que o He-Man já demonstrou velocidade para desviar de lasers e interceptar alvos em voo. Se o He-Man chegar perto antes do Black Bolt, usar então a sua voz e com a espada do poder absorver e desviar a energia, há um espaço ali para ele poder finalizar o Raio Negro. Seria uma luta sem facilidades, mas com a vantagem sendo ligeiramente favorável ao He-Man pela velocidade e o combate corpo a corpo. Agora, o Blue Marvel ele opera com uma antimatéria e ficou de igual para igual com o Sentinela, por exemplo. He-Man ele sobreviveu a um campo de energia que mataria um homem comum após ser arremessado por trilhões de milhas. Blue Marvel também tem margem para ser superior em pura energia, mas o He-Man tem a vantagem da própria magia, que é uma fraqueza clássica de personagens de base física e também de energia. É uma luta bem equilibrada, claro, com leve vantagem ao He-Man. Agora, indo para vilões, por exemplo, a Cassandra Nova, ela é o caso mais problemático para o He-Man nessa camada. Ela dominou o Professor X telepaticamente e fez o gladiador se curvar. He-Man resistiu ao controle mental do Rei Hiss, mas ele não é ingênuo, e a Cassandra Cain opera numa escala psíquica muito acima. A espada do próprio poder e a vontade inabalável do He-Man são fatores decisivos nessa luta. Seria uma chance que poderia ir para qualquer lado dependendo do ritmo da luta. O campeão do universo é um cara que superou fisicamente o Thanos e levou o gladiador para o hospital sem esforço. O problema é que o He-Man é descrito como tendo habilidades de combate instintivas e também forças capazes de destruir o castelo de Grayskull. O campeão destruiu planetas com seus punhos. É uma luta extremamente dura, mais provável seria um empate técnico ou a vitória do campeão em combate puro. E o He-Man, com a sua espada, ganha mais recursos. O Victor Von Doom, famoso Doutor Destino, é um dos personagens mais difíceis nessa camada aqui que eu posso listar inteira, por combinar a tecnologia, magia, inteligência estratégica absurda. Ele possui a viagem no tempo, absorção e energia, armadura adaptativa e magia de nível feiticeiro supremo em sua versão mais forte atualmente. He-Man pode resistir a feixes de energia e tem a magia própria, mas o Destino provavelmente encontra um ângulo para poder vencer se tiver tempo para poder planejar. E como He-Man ele tem seus poderes baseados em magia, isso facilitaria ainda mais para o Victor Von Doom vencer, pois ele é um feiticeiro tecnológico e também já está acostumado a lidar com magia. Um dos exemplos mais claros que eu posso dar é a magia do caos, que envolve a Wanda e o Kiton, e aqui derrotar o He-Man seria praticamente algo certeiro. Tem diversos personagens da Marvel que o He-Man não passaria, como o Hulk, o Thor, Sentinela e outros que as chances dele vencer são praticamente certas. Namor, Coisa, Wolverine, Ciclope, Juggernaut, sem o Cyttorak, o Colossus e dentre muitos outros. O Thanos sem a manopla é fisicamente abaixo do Galactus como comparação, mas muito inteligente. He-Man tem chance física, mas o Thanos ele usa equipamentos cósmicos que iriam complicar a luta por inteira. Agora, é claro que não é porque o He-Man venceria uma grande parte dos heróis e vilões, inclusive também alguns dos pesos pesados, que ele passaria dessa camada. Nesse estágio, o He-Man estaria lidando com uma variedade de habilidades que são counter dele, poderes iguais aos dele e até superior a ele. Casos como da Wanda e Tempestade, que tem ligação
reações com magia anularia as capacidades do He-Man. Agora, não é porque ele não passaria da primeira camada que o He-Man não iria interagir na segunda camada de seres cósmicos. O diferencial aqui é a forma do Mestre da Eternidade, que colocou o He-Man num nível de ameaça universal, na minha opinião. Parar o tempo e destruir a fonte da magia do multiverso são feitos que, são bem grandiosos, principalmente colocando na perspectiva da Marvel. Isso o coloca no mesmo patamar dos anciões do universo e do próprio baixo escalão cósmico, só para vocês terem uma noção. E personagens como Terrax, ex-arauto do Galactus, mas relativamente o mais fraco deles, são caras que o He-Man poderia sim vencer. Adam Warlock, fora do seu estado de poder absoluto, é uma luta equilibrada. Mephisto, mesmo sendo uma entidade, ele fora do seu próprio reino, perdeu contra personagens menos poderosos que o He-Man. Dormammu, fora da sua dimensão das trevas, também foi derrotado repentinamente e tem menos alcance. Mesmo o He-Man, o pico de poder não tem feitos que cheguem perto de escalas de um Galactus da vida, de um Vigia, um Ato da vida, o Quasar. Inclusive o próprio Vigia, ele tem um papel importante no fim do acerto de contas. O Observador da Guerra é dito que, diretamente, que ele poderia efetivamente trazer outra guerra de acerto de contas, que é considerada a maior guerra da história da Marvel. Ele também vê possibilidades infinitas além dessa guerra e poderia também facilmente anular seus efeitos no multiverso. E é afirmado que a guerra de acerto de contas foi a maior que já espalhou pelo multiverso. Também é dito que a explosão da armadura da Ira foi a força mais destrutiva da Marvel. O sulfite prateado, em pleno poder, vai além dos feitos físicos e de energia também conhecidos pelo He-Man. Os Celestiais criam e destroem galáxias por rotina. O He-Man não tem escala para isso de forma casual. A espada do He-Man, por exemplo, também era forte o suficiente para libertar o Superman de correntes que ele não conseguia quebrar, e foi capaz de se defender do próprio Superman de Injustice. E esse mesmo Superman do mal tinha uma armadura do próprio Brainiac. Mostrou também ter a regeneração bem alta depois de ser atingido pela visão de calor do Superman, e ambos também, He-Man e Superman, já se uniram para poder enfrentar vários monstros. E sabe quando eu comentei lá atrás sobre a semente que o He-Man lhe deu? Então, além dele destruir a semente estelar que continha a magia residencial usada para criar todo o multiverso, que era infinito, o Esqueleto descreveu essa semente estelar como possuindo um poder infinito e avassalador. Versões anteriores da semente estelar retratavam ela como a própria criadora de toda a realidade, que se estende a pelo menos 5 dimensões. E mais pra frente na história é revelado que a deusa mãe é também igual à semente estelar e pode criar outros universos também, e o He-Man testemunhou isso no fim do universo. E para vocês terem noção, com esse poder, o Hordak pode recriar todo o universo, o que dá também para poder interpretar que ele também se torna onipresente, visto que é afirmado que são milhares ou milhões de universos infinitos. O He-Man, que lutou contra seres incompreensíveis que foram descritos como capazes de manipular todo o multiverso com as suas mentiras, separando o que era real do próprio irreal. Na camada 3 de entidades, o He-Man não passa dessa camada sob nenhuma circunstância razoável. As entidades da Marvel existem camadas ontológicas acima de qualquer ser com existência física ou então mágica dentro do universo. O fato do He-Man ter destruído a semente estelar, a fonte da magia que criou o multiverso infinito, é seu maior feito universal, mas mesmo assim foi uma destruição de um artefato dentro então da realidade, não um ato de reescrita da própria existência, como os Beyonders, por exemplo, fazem. É total e sensato pensar que o He-Man ofereceria sim uma ameaça à camada 1 em um confronto direto, sendo então um dos personagens mais fortes dentro então do nível heróis e vilões da Marvel, ficando então acima de quase todos os Vingadores e os X-Men, por exemplo, e até disputando os tops ali dessa camada com o Hulk e o Thor, por exemplo. Sendo o mais realista possível, He-Man pararia no alto escalão da primeira camada de heróis e vilões. Agora, até onde o He-Man chegaria na Marvel para você? Comenta aqui embaixo, não deixe de se inscrever no canal para poder receber mais vídeos. Valeu, falou e até mais.